Olá, aqui é José Almeida Júnior, escritor. O vídeo de hoje é sobre a relação entre dois grandes escritores da literatura brasileira. Eu estou falando de Machado de Assis e Mário de Andrade. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer aqui um convite para o pessoal de Brasília. Eu vou fazer um evento na Livraria Cultura do Casa Parque, no dia 10 de agosto, às 16 horas, com a escritora Meimei Bastos e com o editor da revista Voz da Literatura, Rafael. O tema da mesa será um retrato de Machado de Assis entre a história e a ficção. No vídeo anterior eu falei da relação de Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. Eu falei aqui que o jovem Drummond repudiou a influência de Machado de Assis, mas na maturidade ele se redimiu e fez um grande poema em homenagem ao bruxo do Cosme Velho. Mas outro escritor viveu e morreu sem amar Machado de Assis, e eu estou falando de Mário de Andrade. Mário foi um escritor, crítico literário, ensaísta. Ele foi um dos que encabeçaram a Semana de Arte Moderna em 1922, ao lado de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e outros. O seu livro Paulicéia Desvairada foi um marco na poesia modernista. Só pelo poema Ode ao Burguês vê-se o tom iconoclasta de Mário de Andrade, o tom que ele dá à sua obra, aquele tom de ser revolucionário em todos os sentidos. Ele prega de maneira até mesmo bem-humorada nesse poema um insulto ao bom burguês, um insulto à aristocracia, enfim. É um poema incrível que mostra como era militante e ativo Mário de Andrade. Mário, assim como os outros modernistas, repudiava o academicismo da literatura brasileira tradicional, que tinha como principal expoente Machado de Assis, o mestre, fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. A necessidade de superar o tradicional fez com que Machado de Assis caísse no ostracismo durante toda a década de 1920, né? Muito por influência dos modernistas. Um sintoma desse silenciamento se refletiu na campanha para a construção de uma estátua em homenagem a Machado. A Academia Brasileira de Letras desejava construir um monumento em homenagem ao grande mestre, ao mestre fundador, mas a Academia não tinha recursos e iniciou uma campanha a partir de 1921, mas a campanha não foi para frente, não conseguiu arrecadar dinheiro, não teve adesão popular. Em 1926, Coelho Neto, o então presidente da Academia, lançou um apelo à nação, foi um texto que foi publicado nos jornais. Ele conclamava as pessoas a ajudarem nessa campanha de homenagem a Machado, mas a campanha também não teve sucesso. A estátua só foi inaugurada em 1929, ou seja, mais de 8 anos depois do início da campanha. O monumento até hoje está exposto na sede da ABL no Rio de Janeiro. A construção da estátua tem um valor simbólico, mas não parou por aí. Durante os anos 1920, são pouquíssimos os registros de estudos da obra de Machado. O próprio Mário de Andrade silenciou a respeito de Machado, embora haja registro de cartas trocadas entre ele e Carlos Drummond de Andrade a respeito de Machado de Assis. Apenas nas comemorações do centenário de Machado de Assis, em 1939, que Mário de Andrade rompe o silêncio e escreve 3 ensaios incríveis a respeito da obra de Machado de Assis para o jornal Diário de Notícias. Esses ensaios estão no livro Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo seus pares. É uma coletânea de ensaios escritos e publicados entre 1908, que foi a data da morte de Machado de Assis, e 1939, o ano do centenário. O livro foi publicado pela imprensa oficial de São Paulo. Mário de Andrade demonstra um certo desprezo pelo que Machado de Assis representou como pessoa pública durante o Segundo Reinado. Ele diz que Machado era um representante dos interesses burgueses, que Machado não se insurgiu contra a escravidão, que ele não militou em causas abolicionistas, enfim.
Mário diz também que Machado de Assis foi um antimulato, um antiproletário. No final do texto, Mário de Andrade defende que Machado não foi o melhor contista, que ele não foi o melhor romancista, tampouco o melhor poeta, mas ele foi o nosso melhor escritor. Pessoal, esse ensaio de Mário de Andrade é muito forte e demonstra um ressentimento que ele tinha pelo que Machado de Assis representava, mas, por outro lado, também realça algumas qualidades do Machado, do grande mestre. É um texto essencial para conhecer Machado de Assis, né? Porque a visão que nós temos hoje é de Machado de Assis como um mito, como um grande escritor, mas nem sempre foi assim, né? O mito Machado de Assis não existia na época dos modernistas. Nesse livro aqui também, no escritor Machado de Assis segundo seus pares, tem uma carta muito engraçada de Mário de Alencar para um jornalista. Esse jornalista tinha encomendado um outro artigo sobre o centenário de Machado de Assis. Então, Mário responde essa carta e nega escrever outro texto. Ele diz que já foi um martírio para ele escrever 3 ensaios para o Diário de Notícias, porque ele diz na carta que ele adora ler Machado como uma obra de arte, mas, por outro lado, o detesta como pessoa. Machado passou por uma longa década de ostracismos nos anos 20, mas nos anos 1930 ele seria elevado à categoria de grande escritor nacional, uma campanha jamais vista na história do Brasil de homenagem a um escritor. E essa campanha foi promovida pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E tem efeitos até os dias de hoje, né? Por isso que Machado de Assis é atualmente celebrado como o grande escritor nacional. Mas essa relação de Machado de Assis com o Estado Novo de Getúlio Vargas é tema do vídeo da próxima semana. Então, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, para quem ainda não é inscrito. Deixem também aqui a sua curtida, indiquem um vídeo para amigos, compartilhem nas redes sociais, enfim. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e até a próxima.